O dia foi marcante na guerra no Oriente Médio. 24 reféns foram soltos. Marcelo Favalli, nosso editor internacional aqui nos estúdios. Favalli, boa noite para você, bem-vindo sempre. Você preparou até um mapa, uma informação. Quem são esses reféns? Como é que foi essa soltura hoje? A gente está na 7ª semana ininterrupta de guerra e a gente teve um marco muito importante. Não são os primeiros prisioneiros e nem reféns a serem libertados, principalmente reféns, mas agora a gente teve um número bastante expressivo. Foram aqui, 24 reféns que estavam em poder do Hamas que foram soltos, 13 israelenses. Aqui houve um acordo também monitorado pela Comitê Internacional da Cruz Vermelha, foi a Cruz Vermelha que foi buscar os reféns e tudo mais. 13 israelenses, vou começar por aqui, majoritariamente idosos e crianças. 10 tailandeses que entraram nessa guerra meio no fogo cruzado, eram trabalhadores de origem tailandesa que estavam na faixa de Gaza, assim como um filipino. Então a gente começa a entender também que outros países desse eixo, a gente fala muito de Catar, Egito, Israel e o próprio Estados Unidos, mas outros países também entraram aí nessa conta para conseguir a liberdade dos seus nacionais. Nada é de graça, tá? Então, aqui eu queria aumentar a tela para dizer que 39 prisioneiros que estavam em poder de Israel do Hamas também foram libertados. E eles foram levados agora, na madrugada dessa sexta para sábado, no horário local, para a Cisjordânia, que é um bolsão ali da comunidade árabe, de origem também palestina, em outra parte do território. É uma moeda de troca desproporcional, mas em relação à vida dos reféns, isso exatamente. É o que importa, né? Agora, também as miudezas desse acordo. Tiago, entre esses 39 prisioneiros libertados, as imagens mostram ele chegando, isso foi agora há pouco, na Cisjordânia, a gente pode perceber, entre os prisioneiros que estavam em poder de Israel, que eram palestinos, mulheres e menores de idade. Israel fez um esforço para chegar a uma lista de prisioneiros libertados. Inclusive, houve uma rápida consulta à população. Se alguém apontava ali ser contra esses 39 prisioneiros libertados. Por quê? Queriam saber se algum israelense tinha sido vítima desses prisioneiros de algum crime grave. Nessa lista não são só mulheres e menores de idade, mas ninguém que cometeu uma falta grave contra Israel, a exemplo de atos terroristas ou um assassinato. Então essa lista foi muito cuidadosa. Por parte do Hamas, também eles priorizaram mulheres e crianças. Essa troca de pessoas faz parte de uma trégua de 4 dias. Hoje foi o primeiro, ao que tudo indica, tem mais 3 dias de cessar-fogo. E aí a gente falava dessa desproporcionalidade que o Tiago chamou a atenção. E isso faz parte do acordo entre Israel e Hamas e foi monitorado pelo Catar, Egito e Estados Unidos. 50 reféns israelenses vão ser libertados, ou 50 reféns do Hamas, porque a gente viu que tinha, por exemplo, filipinos e tailandeses, contra 150 palestinos presos. Por enquanto, desses 39 primeiros, ninguém que havia cometido uma falta grave contra Israel. Agora, Thiago, só uma questão, já se sabe como é que vai ser a soltura dos próximos? Ninguém sabe. Se ainda. espera, existe uma enorme expectativa. Agora há pouco saiu uma informação de Israel em tom de expectativa que haja libertação de mais pessoas neste sábado. E essa era a grande imagem do dia, né? Essa foi a grande imagem do dia, que é o momento da libertação dos reféns por parte do Hamas, que muito fácil serem identificados aí, né? Os terroristas continuam armados, com uma roupa que é típica desse braço armado do Hamas, e a gente vê mais claramente o que eu falava anteriormente, a soltura de crianças, mulheres e idosos aí por parte do Hamas, dos judeus. Essas pessoas foram colocadas numa van da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha avalizou todo esse processo e levou as pessoas de volta para Israel, que foram imediatamente levadas para um hospital específico para um tratamento. Primeiro psicológico, não havia pessoas feridas ali, mas eles passaram por uma bateria de exames e principalmente um acompanhamento psicológico. O governo de Israel, inclusive, deixou psicólogos infantis que levaram brinquedos, tem todo um tratamento lúdico, porque, claro, é muito simples a gente imaginar como esse trauma vai repercutir na cabeça de crianças, principalmente, Tiago. Claro, e repercussão internacional, o presidente dos Estados Unidos, o que disse?
Teve uma pausa no feriado, é feriado prolongado nos Estados Unidos, né? Quinta-feira de Ação de Graças. Em geral, eles emendam. O Biden nem está em Washington, estava passando o feriado de Ação de Graças em Massachusetts com a família, improvisou ali um púlpito para fazer um discurso e tem alguns pontos interessantes. Primeiro, ele diz: esta libertação de reféns é só o começo. Isso parece um discurso otimista, mas não. A gente entende que os Estados Unidos têm informações privilegiadas e o Biden disse: a minha equipe está acompanhando essa libertação, essas negociações passo a passo, e eu tenho sido informado minuto a minuto. Ele disse que não só os Estados Unidos acompanham as negociações, como continuam fazendo uma pressão para que caminhões voltem a entrar na faixa de Gaza. E ele cita: já estamos aqui providenciando medicamentos, mantimentos, combustível e gás de cozinha para a população de Gaza, que está muito restrita no seu dia a dia por conta dos cortes que foram feitos pelo lado israelense. Ele deu um puxão de orelha ali, Netanyahu, não falou o nome do Netanyahu, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Ele forçou aí, ou reforçou, a opinião da Casa Branca de que há uma necessidade urgente da criação de 2 estados. Ele volta a falar isso para dizer que pode ser uma saída para o final da guerra. E diz o seguinte, que existe uma possibilidade clara de que essa guerra de 4 dias seja estendido. Não deu prazos, não falou, ele foi depois perguntado para repórteres, porque eles improvisaram uma coletiva de imprensa, e um repórter pergunta: presidente Biden, o senhor consegue pensar em prazos? Não, mas existem boas expectativas de que essa trégua seja estendida desde que haja uma boa vontade dos 2 lados do conflito. E o Netanyahu, para a gente fechar? Claro, aí foi a público também, como chefe de Estado do Estado de Israel, e disse o seguinte: esta é uma vitória de muitas vitórias que nós ainda vamos consagrar nesta guerra. É uma vitória importante, foi uma conquista aqui dos nossos objetivos, conseguir que os reféns fossem liberados, mas ele disse, é uma vitória de muitas outras que vão vir. Não existe a menor expectativa dessa trégua virar um pacto ali de paz entre as 2 partes, e a gente entende que o governo de Israel e o exército, né, a defesa israelense, se mantém firmes em pressionar ainda para a total aniquilação do Hamas.